Fala, terceirão, tudo bem? Bom, na nossa última aula a gente estava falando sobre a globalização, né? E aí a gente viu que o surgimento da globalização, como muitos autores concordam, e como eu também concordo, ela surge com as grandes navegações. Que a definição da globalização é expandir, seja a forma econômica, cultural ou política de um país para outros países. E com as grandes navegações isso aconteceu. Só que essa globalização das grandes navegações ainda é uma globalização tímida. Como a gente viu, a internet foi uma grande responsável pelas mudanças da globalização. O mundo se tornou mais global pós-internet. Só que a gente tem que lembrar que esse advento da internet, essa globalização, né, essa chegada mundial, né? Eu ia falar mundial do mundo, mas a chegada mundial da esfera global em um determinado local, ela começa pós-Guerra Fria, com a famosa queda do Muro de Berlim. Provavelmente vocês já estudaram Guerra Fria em história, né? E aí, resumidamente falando, a Guerra Fria foi uma guerra política e não uma guerra de campo de batalha, né? Entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos, no qual a gente tinha capitalismo e socialismo disputando sua influência política. Os Estados Unidos lideravam o bloco dos países capitalistas e a antiga União Soviética o bloco dos países socialistas. E aí a Alemanha, né, na cidade de Berlim, foi o único país que foi dividida em dois, né, em capitalista e socialista. No geral, os países se aliavam ao capitalismo ou se aliavam ao socialismo. Ou, em outras palavras, ou se aliava aos Estados Unidos ou se aliava à União Soviética. Berlim, né, a Alemanha, foi ímpar porque tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos tinham muito interesse na Alemanha e aí acabou sendo separada em duas partes. E aí, com a queda do Muro de Berlim, né, e os Estados Unidos ganhando essa Guerra Fria e o capitalismo se consolidando no mundo, Berlim, e como toda a Alemanha, deixa de ser é, de dupla influência, né? E acaba sendo capitalista e é até hoje um dos países mais capitalistas. Não vou dizer um dos países mais capitalistas, mas assim, é um país extremamente capitalista que existe hoje e extremamente industrializado. É o mais industrializado da Europa, né? Então, Berlim ganhou uma força muito grande, a Alemanha ganhou uma força muito grande pós a derrubada do Muro de Berlim. Então, a internet, esse mundo global, esse mundo 100% conectado que a gente tem hoje, como a gente viu, é óbvio que algumas parcelas do mundo ainda sofrem, ainda carecem da globalização, mas esse mundo conectado que a gente conhece hoje, ele surge pós queda do Muro de Berlim, ou seja, fim da Guerra Fria. Vai ter um vídeo com um trabalhinho explicando melhor, estou falando isso justamente para você não ficar perdido nesse trabalho, nesse vídeo. Bom, pós queda do Muro de Berlim também, até porque antes disso ainda não era muito comum, elas surgiam, mas surgiam timidamente, são as empresas transnacionais ou as empresas multinacionais. A gente consegue ver aqui o exemplo, todas as empresas são empresas multinacionais, que eu inclusive falei lá na explicação de semana passada, que conforme vocês estão vendo aqui, o que vocês acham que é uma empresa multinacional? Nenhuma dessas empresas são brasileiras. Porém, todas as empresas estão no Brasil. Não só no Brasil, mas em diversas partes do mundo. Então, a empresa multinacional é exatamente isso. Corresponde às corporações industriais, comerciais e de prestações de serviços que atuam em distintos territórios dispersos pelo mundo. Neste caso, ultrapassam os limites territoriais dos países de origem. Ou seja, a Coca-Cola é dos Estados Unidos, mas ela está presente aí em mais de 50 países do mundo. A Heineken é holandesa, porém é a cerveja que está em diversos países do mundo, patrocinando diversos festivais e por aí vai. Então, uma empresa multinacional ou transnacional é esse tipo de empresa. Uma empresa que surge num país, porém ela ultrapassa os seus limites territoriais. Feito isso, a gente tem o nosso trabalho do bimestre dividido em duas partes. Bom,
Primeira parte, você vai pesquisar 10 empresas transnacionais e falar de onde elas são. Por exemplo, empresa Nike, origem Estados Unidos. Tem uma observação. Na sua lista, só 3 empresas podem ser dos Estados Unidos e uma obrigatoriamente tem que ser do Brasil. Ou seja, né, porque se eu falar que pode Estados Unidos, vocês vão botar as 10 dos Estados Unidos, porque é muito fácil. A gente tem BK, McDonald's, Apple, Subway, Microsoft, Coca-Cola, KFC, Starbucks, mais qual? Nike e já foram 9. Mais uma. M&M's. Pronto, fechei 10 empresas. Rapidinho, 10 empresas só dos Estados Unidos. Então, vai ficar muito fácil. Então, só pode ter 3. Passou de 3, sua pesquisa vai estar errada, você vai perder o ponto, tá? Então, preste atenção nisso. E tem que ter uma do Brasil. Então, se não tiver do Brasil, também perde ponto. Bom, segunda parte do trabalho, após assistir os vídeos, responda as questões propostas. Que vídeos, professor? Aqui, ó. Na nossa plataforma, a gente tem diversos vídeos. Deixa eu minimizar aqui melhor. Opa! Para mostrar você melhor os vídeos que estão na plataforma. Então, a gente tem aqui, ó, tá vendo? Todos os vídeos e mais o vídeo dessa explicação. Então, depois que assistir esses vídeos, vocês vão responder todas essas perguntinhas aqui, tá? Lembrando que tá aqui uma observação. Feito no caderno. Então, tudo é feito no caderno. Terminado, tire foto e anexe aqui, tá? Então, preste atenção no prazo, como é trabalho depois do prazo. Eu não vou aceitar, que às vezes exercícios a gente até aceita, mas trabalho eu não vou aceitar. Então, fique atento ao prazo. Tem feriado, eu vou dar mais tempo para fazer. Então, assim, passou do prazo, sinto muito, perdeu o ponto do bimestre. E ele está valendo aí, esse trabalho está valendo um e meio ou 2, vou pensar, tá? Então, fique bem atento em relação a isso. E qualquer dúvida dentro do prazo de entrega, é só vir tirar comigo que eu vou responder. Passou o prazo de entrega, não tem por que ter mais dúvida, até porque você não vai poder mais entregar, tá? Então é isso. Bons estudos. Qualquer dúvida é só me procurar. Tchau, tchau.